Fala, vestibulando! Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Jonas Brasil, sou do sexo masculino, tenho 47 anos, sou um homem pardo com cabelos pretos, tenho uma estatura mediana, estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. O ambiente de nossa aula vestibulando é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as nossas anotações. Na nossa aula de hoje, meu querido, nós vamos falar sobre um tema que é muito comum, cobrado pela banca da VUNESP. Você jamais vai se livrar de leitura de textos e interpretação de textos variados, tá? Então, nas questões da VUNESP, é comum eles trabalharem textos variados, elementos linguísticos, significado das palavras, saber se uma expressão foi usada no sentido conotativo e denotativo. Então, a nossa saga hoje, pela língua portuguesa, é sobre esses assuntos. Então, vamos começar nossa linda caminhada rumo à aprovação? Vamos lá! Eu trago aqui a primeira questão para você, tá? Então, como eu te falei, são textos variados. Pode aparecer uma letra de música, pode aparecer uma charge ou ainda uma tirinha, como é o caso dessa questão de 2022, tá bom? Então, eu tenho aí no primeiro quadrinho, pois não, aí a imagem, né, o totem da morte, essa figura assustadora aí, fala: só passei para elogiar o seu espírito livre e jovem. Você pode ver a cara da personagem, ela fala contigo, né? Aí a personagem fala: é que comprei uma moto. Aí, ó. Então, a tirinha, o texto muito sintético, um texto que trabalha a tua concepção, a tua análise textual, tá bom? Então vamos em frente. Dito isso, querido, ele vai e pergunta: a tirinha permite caracterizar a personagem morte como? Só relembrando, batendo na tecla, que essas questões de textos variados são uma marca da VUNESP, tá? Essas questões. Então, eu tenho letra A personagem morte, ela é interesseira, ela tem interesse nessa alma, é por isso que ela está aí, dialogando numa interlocução com a personagem que está meio assustada. Já pensou, letra B, uma morte benevolente? Olha, amigo vestibulando, ou talvez ainda uma morte apaixonada. Então, pelo absurdo, tu já cancela o B e a questão C, a alternativa C. Aí tu já pensaste numa morte prestativa? E não dá também para julgar se essa morte ela é arrogante, tá? Me parece que ela está muito com interesse nessa nova vida. Beleza? Vamos ver se está certo, companheiro. Opa! Dito e feito, tio Jonas. Interesseira. A morte está com interesse nessa alma. Agora, interessante o trocadilho, né? A pobrezinha da moto que está associada à questão de um caminho mais rápido para a morte. Beleza, amigo? Gostou da questão? Vamos em frente. Nossa questão de número 2. Não podemos brincar no serviço. O negócio é sério. Aí eu tenho aqui uma frase que também é típica da nossa VUNESP, tá? Aí eu tenho em acorda, vírgula, se ouvir queres coisas raras. Aí ele trabalha com conectivo. Meu querido vestibulando, tu também não vais te livrar de uma questão de conectivo, de conjunções nessa prova da VUNESP, tá bom? Então ele vai perguntar: a conjunção introduz uma oração que expressa a ideia de... Na verdade, quando eles trabalham os conectivos, eles não vão te pedir, meu querido vestibulando, o nome da oração. Isso é coisa do passado. O que ele quer é o efeito de sentido que esse conectivo provoca dentro do período. Beleza aí? Tranquilidade? Então vamos analisar. Eu vou reler para você captar mais a interpretação. Ó, acorda.
Se tu queres ouvir coisas raras, colocando isso na ordem direta. Então, se indica uma ideia de consequência, claro que não. Não tem aí um jogo de causa e consequência. Acorda, se ouvir queres coisas raras, também não é uma questão de finalidade. De causa, como eu já falei, não há aí uma relação de causa e consequência. Letra D, uma condição, se, olha aí, ó, caso, aí tu vai, no dia da tua prova, substituindo por um outro conectivo que tu conheça, que transmita a mesma ideia, tá bom? Então, ó, caso, que transmite uma ideia, caso de condição, não está comparando nada. Então, vamos ver, eu faço a substituição por um conectivo que me ajuda a discernir o sentido dessa conjunção, logo, aceitou. Caso tu queiras ouvir coisas raras, é uma condição, que nem o se, ó. Tu tem que viver a frase, amigo vestibulando, tu tem que interpretar essa frase, tranquilo? Se tu queres ouvir, eis a condição, eis o mistério, tá bom? Portanto, amigão, não resta dúvida alguma, nós quebramos todinha a questão, nós analisamos a questão, sufocamos a questão, não resta dúvida, vai morrer em uma condição. Não é que é fácil, amigo vestibulando, é muito fácil, tio Jonas. Então vamos para uma outra, continuando a nossa saga rumo à aprovação. Vem comigo, vestibulando. Eu já estou na questão número 3. E como eu falei no início, tu não vai se livrar de questões interpretativas. Vai logo te preparando. E também tu tem que ver que a banca da VUNESP solicita aquela obra literária, que é a leitura obrigatória, tá bom? E aí, paulatinamente, a análise dessa obra, meu querido, ele trabalha as questões de interpretação, as questões gramaticais, beleza? Então, eu trouxe aqui um texto que tem tudo a ver com o teu CIS, tá? Para responder as questões 3 e 4, tu tens que ler um texto, que é a leitura obrigatória, tá? O Cartas Chilenas, do Tomás Antônio Gonzaga. Então, se não vier o Cartas Chilenas como leitura obrigatória, mas tu tem que ler o Cartas Chilenas, pelo menos tem que conhecer, porque é um assunto do teu CIS, tranquilo? Avançando um pouco mais, aí vou começar a leitura. Vem comigo. Soberbo e louco, chefe, que proveito tiraste de gastar em frias festas imenso cabedal que o bom Senado devia consumir em coisas santas? Suspiram pobres amas e padecem crianças inocentes, e tu podes com o rosto enxuto, presta atenção nessa expressão, um rosto enxuto, ver tamanhos males, embora sacrifica o próprio gosto as fortunas dos povos que governais. Virá dia em que mão robusta e santa, depois de castigar-nos, se condoa e lance na fogueira as varas torpes. Então rirão aqueles que choraram, então talvez que chores, mas debalde que suspiros e prantos nada lucram a quem os guarda para muito tarde. Aí eu tenho aqui o vocabulário: cabedal, posses materiais ou recursos financeiros, bens, riquezas, embora não importa, e debalde em vão. Meu querido vestibulando, se você não sabe, mas o Cartas Chilenas é um livro
o próprio nome já está dizendo em forma de cartas, que encerra uma crítica extremamente alucinada e apimentada em relação ao governador de Minas Gerais, na época do Tomás Antônio Gonzaga, que escreve esse texto para criticar esse governador que ele chama pelo pseudônimo de Fanfarrão Minésio. É uma espécie de déspota, é uma espécie de corrupto. Em suma, o livro Cartas Chilenas foi escrito para denunciar os mandos e desmandos desse governador Luiz da Cunha de Menezes das Minas Gerais. Tudo bem? Dito isso, ele pergunta no trecho, o eu lírico critica o fanfarrão Minésio por ignorar necessidades do povo em favor de uma vida religiosa. Esse traste de religioso não tem nada. Voltando aqui na B rapidinho, elogia o fanfarrão. Pelo amor de Deus, acabei de falar, não tem nada de elogio, é uma crítica apimentada. Critica o fanfarrão Minésio por gastar dinheiro do povo em obras necessárias, mas não urgente. Ele não gasta de jeito nenhum, senhoras e senhores. Ele é um corrupto. Elogia o fanfarrão Minésio por levar uma vida parcimoniosa em favor do povo. Tenha santa paciência, meu querido. Critica o fanfarrão Minésio por desperdiçar o dinheiro do povo em eventos supérfluos. Tá na cara, meu querido, a nossa alternativa. Esse fanfarrão Minésio, como eu falei para ti, ele é um tremendo de um déspota, é um tremendo de um corrupto, desviava o dinheiro público, era um luxurioso, gastava dinheiro com festas, e o Tomás Antônio Gonzaga, ele se esconde atrás do pseudônimo Critilo para criticar os mandos e desmandos desse fanfarrão Minésio. Beleza? Matamos mais uma, meu querido. Vamos em frente. Ainda sobre esse texto, eu tenho Aí vamos ler o texto. E tu podes, com o rosto enxuto, ver tamanhos males. Fanfarrão Minésio é caracterizado como... Deixa eu te dar uma ajuda. Lembra que eu falei dessa expressão rosto enxuto? Quer dizer, também se aproxima de uma expressão com essa cara lavada, a tua cara nem treme. Lembra dessa expressão popular? Com esse rosto enxuto, com essa cara insensível, com esse rosto que não tem dó nem piedade de ninguém. Senhoras e senhores, meu amigo querido vestibulando, já está quase desmistificado o enigma, tá? Rosto enxuto, ou seja, um rosto que não tem sensibilidade nenhuma. Portanto, amigão, a nossa resposta correta, acabei de falar, não apresenta sensibilidade alguma. Letra B, matou mais uma questão. Ok? Então, meu querido vestibulando, na aula de hoje nós vimos essa interpretação de texto, nós vimos os termos conotativo, a linguagem conotativa, denotativa, interpretamos uma variedade de texto, não é? Uma que é a tirinha, no caso, mas você pode contemplar uma charge, pode contemplar uma letra de música, tá bom? E hoje eu trouxe uma tirinha para vocês. Beleza? Que são assuntos super importantes, como eu te falei no início, tu não vai se livrar desses temas, tá? Conectivo também, que nós vimos lá a questão da conjunção, tranquilo? Super importante para o vestibular que tu vai prestar da UEA. Tranquilo, meu querido? Segue Preveste UEA em todas as nossas redes sociais. Tchau, tchau!